Bom dia, pessoas! E aí, como é que vocês estão? Galerinha, vamos lá para mais uma aulinha de ondulatória, né? A nossa parte 2 aí da introdução à ondulatória. Tô fazendo bem calmamente essa parte, porque é um novo conteúdo, né? Então, a gente tá aí separando em duas partes essa questão aí da introdução à ondulatória. Na primeira parte, eu discuti com vocês alguns conceitos de ondas, classifiquei elas, falei o que era uma onda eletromagnética, uma onda mecânica, falei de som, falei de luz, falei do espectro, né, das ondas eletromagnéticas no geral. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a matematização de uma onda, né? Quais são os elementos de uma onda e como que eles se relacionam matematicamente ao longo dessa propagação, beleza? Então, vamos lá, começando aqui, né, com os elementos de uma onda, né? Como é que uma onda ela é representada num gráfico, por exemplo, né, de eixo Y e eixo X? Então, essa onda ela pode ser representada tanto na forma, né, do eixo Y como sendo a sua vibração, porque toda onda ela é uma oscilação de alguma coisa, né, de alguma grandeza física, ou do próprio meio, que vai e volta, ou no caso de um campo elétrico e magnético. Então, eu tenho aqui uma oscilação. No eixo Y, a gente vai representar essa oscilação, que vai ter um ponto máximo de vibração para cima e um ponto máximo de vibração para baixo. E o meio do caminho aqui, que é onde a gente define, onde a gente passa o eixo X, que seria a origem aqui, seria onde eu tenho a vibração nula, onde eu estou trocando aí o sentido dessa oscilação. Tudo bem? Ele é o meio termo ali, é o meu referencial para essa oscilação. E aí você tem no eixo X, pode ser realmente o teu eixo X, né? Um eixo espacial, onde você vê, por exemplo, uma onda transversal em uma corda, como pode ser um eixo de tempo e representar como que a oscilação, como que aquela grandeza física oscila no tempo, tá? Aqui eu estou representando de fato uma onda transversal numa corda, em que ela vibra no eixo Y e propaga-se no eixo X, ok? Então o eixo X ele me representa algo, né? É uma dimensão de propagação de fato. E aí nós temos alguns nomes que são importantes a gente ressaltar numa onda, né? Como, por exemplo, o nome dos pontos de máxima vibração, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, tá? Na parte de cima a gente chama de crista. Na crista da onda, já ouviram falar nessa expressão? Crista da onda é quando você está na parte superior dessa vibração ali, que é a parte em que eu tenho a maior vibração, o mais distante que eu estou aqui da origem, tá? Isso aqui é a crista, na parte de cima. Para a parte de baixo, nós temos a nomenclatura vale da onda, né? Como se nós tivéssemos um vale aqui, só que de vibração. Eu também estou na máxima distância em relação ao referencial, só que para baixo, tá? Então tem nomes diferentes aqui, beleza? Bom, além dessa nomenclatura, né, de crista e vale, que vai valer para qualquer ponto que tu pegar aqui, nós temos também uma coisa chamada comprimento da onda, né, que é representado por essa letrinha grega aqui, que é o lambda. O lambda, galera, que é o comprimento de onda, ele representa a distância que essa onda vai percorrer em uma oscilação completa, certo? Então você tem que fazer uma oscilação completa. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, a distância entre duas cristas consecutivas, beleza? Duas cristas consecutivas é uma oscilação completa, porque, ó, eu tô na crista. Da crista eu começo a descer, 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 vou para o meu referencial, para o zero de vibração aqui. Depois daqui eu começo a descer para o vale, ó, tô indo para o vale, para o vale, para o vale, tô no vale. Eu ainda não fechei uma oscilação completa porque a partir daqui ainda existem coisas inéditas que não aconteceram com a onda ainda, que é, por exemplo, subir no vale até chegar na minha origem de novo e agora subir na crista, subir na crista, subir na crista. Cheguei aqui. Percebe que a partir daqui começa a repetir o padrão?
O que aconteceu até então começa a repetir, que é descer na crista até o vale, do vale tu sobe até a crista de novo. Então, enquanto está acontecendo coisas inéditas, você não está repetindo o padrão. A partir do momento que você começa a repetir o padrão, a sua oscilação completa ela já aconteceu. Então, por isso que de uma crista até outra consecutiva, se tu pegar essa distância, você tem o comprimento de onda. Só que da mesma forma, se você pegar de um vale até outro, você também vai ter um comprimento de onda. Porque ó, você está aqui, você está no vale, começa a subir o vale, subir o vale, subir o vale até na crista. Da crista tu desce, desce, desce e chega até no vale. A partir daqui não começa a repetir o padrão que você tinha? Então, daqui até aqui é uma oscilação completa. Fernando, só existem oscilações completas de crista a crista e de vale a vale? Não. Você pode pegar, por exemplo, desse ponto aqui e partir dele. Desse ponto você está no zero e aí você começa a subir até a crista. Da crista você desce para o zero, do zero você vai para o vale, do vale você vai para o zero de novo. Percebe que a partir daqui eu começo a repetir o padrão de novo que tinha lá no começo, ó, que é do zero ir para a crista. Então, se eu pegar desse ponto até esse, eu tenho um comprimento de onda também. Ou desse ponto aqui até esse. A ideia é que você pegue de algum ponto inicial e conte toda a oscilação até o padrão começar a se repetir. Isso é um comprimento de onda, a distância que a onda percorre em uma oscilação inteira, em um padrão completo. Beleza? Bom, além do que a gente definiu aqui como comprimento de onda, a gente tem também uma coisa chamada de amplitude. A amplitude está associada à energia que essa onda carrega. No caso, a vibração dela, a distância de um ponto de máxima vibração até o ponto de equilíbrio, até o ponto zero aqui, tá, galera? Então, no caso, ó, você vai ter um gráfico que, sei lá, vai variar de mais 20 centímetros até menos 20 centímetros, tá? A amplitude aqui, ela vale 20 centímetros, que é da tua máxima vibração até o ponto de equilíbrio. Ou seja, tu vibra 20 centímetros para cima e 20 centímetros para baixo. Tem algumas questões que vão querer fazer tu te confundir e achar que a amplitude é a distância vertical de uma crista até um vale. No caso, ele vai dizer, a amplitude é 40 centímetros. Não é, tá, galera? Porque aí você está pegando do vale até a crista, tu está pegando a oscilação completa. Se tu tiver do vale até a crista, 40 centímetros, tu sabe que a metade disso é a tua amplitude. E aí essa amplitude está associada ao quanto de energia essa onda carrega, beleza? Ao quanto de vibração ela está disposta, né, a ter. Como numa onda no mar, por exemplo. Quanto mais alta for essa onda, mais energia potencial gravitacional ela está armazenando e mais perigosa ela é quando ela quebra, né? Porque aí essa energia potencial vira uma energia cinética. Tranquilo, pessoas? Então, com relação aos elementos de uma onda, é isso aí que eu queria apresentar para vocês. Só que aí eu trouxe uma questãozinha da ACAF de 2012, só para mostrar para vocês como algumas coisinhas bobinhas, algumas definições bobinhas podem nos ajudar facilmente a resolver uma questão como essa daqui. Por exemplo, da prova de medicina, em 2012, a questão 32, pediu o seguinte: a figura abaixo representa uma onda que se propaga em um meio com velocidade constante. Nessa situação, assinale a alternativa correta que completa a lacuna da frase a seguir. Ele diz que o comprimento da onda está contido entre os pontos. Aí tu tem que escolher 2 pontos. Bom, Fernando, essa aí é fácil. Eu sei que o comprimento de onda é só eu pegar a distância de uma crista até outra ou de um vale até outro. Beleza, só que você não tem numeração em 2 cristas consecutivas e nem 2 vales consecutivos. Então não dá. O que tu vai fazer? Tu vai escolher um ponto dessa onda e você vai, a partir dele, começar a contar a oscilação.
Então, olha só, se eu pegasse do ponto 2, eu iria terminar a oscilação aqui na outra crista. Só que não tem nenhum número nessa outra crista aqui, não dá para eu dizer quais dois pontos são. O ponto 3, 4 e 5, o ponto 3, o 4 e o 2 correspondem à mesma posição, né? Na onda aqui seria a posição da crista. Se tu pegar a distância do 3 até alguém para dar o comprimento de onda, teria que ser nessa mesma posição aqui. Isso aqui é um comprimento de onda, só que o segundo ponto não tem nenhuma numeração. O ponto 1, se tu pegar, olha só a oscilação completa. Ó, a partir do ponto 1, tu está no meio do caminho ali, mas tu está subindo para a crista. Chegou na crista. Desceu da crista até o vale, do vale tu subiu e não terminou. Porque o que termina até a crista, percebe que é a repetição da onde tu começou, né? Ou seja, o ponto 1 até o ponto 6 não deu uma oscilação completa? Há um padrão completo aqui, que a partir disso esse padrão vai se repetindo, né? Então, do ponto 1 até o ponto 6, nós temos a definição de um comprimento de onda, beleza? Então, a letra A seria o gabarito aqui, né? Os pontos 1 e 6 são os únicos dois pontos nessa imagem que nos definem um comprimento de onda completo, uma oscilação completa na propagação dessa onda aqui. Tranquilo, pessoas? Então viram como é simples se você sabe o conceito daquela grandeza física. Bom, mas, Fernando, como é que fica, né, essa ideia de comprimento de onda, por exemplo, numa onda bidimensional, né? Por exemplo, uma onda na superfície de um lago, que é aquela onda que a gente viu que ela é bidimensional. Bom, a representação de uma onda bidimensional, ela vai ser normalmente por círculos aqui, falando de uma onda na superfície de um lago, né, que ela se propaga de forma circular. Se fosse uma onda plana, seriam linhas retas aí paralelas. Mas aqui serão círculos, e tu percebe que alguns círculos eles têm traços contínuos e outros círculos têm tracinhos, eles são tracejadinhos, né? Por definição, os traços contínuos representam as cristas, que seria você vendo de cima a forma com que ele te diz que esse ponto está mais alto. Os tracejadinhos aqui, os círculos tracejadinhos, eles correspondem aos vales, que é uma forma dele mostrar que isso está mais abaixo, né? Como a gente não tem essa noção de profundidade no plano, é uma maneira de ele representar para a gente. Bom, e aí o comprimento de onda é fácil. Basta você pegar a distância de uma crista a outra consecutiva, isso aqui seria o lambda, ou a distância de um vale a outro consecutivo. Isso aqui seria um lambda. Aí, claro que a questão tem que te dar alguma maneira geométrica de você saber essas distâncias aqui, né? Ou alguma outra forma matemática de você calcular essa distância. Tranquilo? Mas numa onda bidimensional não teríamos nenhum problema, visto que essa nomenclatura aqui nos mostra o que é crista e o que é vale visto de cima. Tranquilo, pessoas? Bom, mas agora a gente vai para outras duas grandezas físicas muito importantes na propagação de uma onda, que são grandezas que nos remetem à ideia temporal, né? Porque quando você está falando numa onda, ela é uma vibração. A gente sabe agora estimar o quanto de energia ela propaga, sabendo aí a ideia da amplitude, né? Quanto maior a amplitude, mais energia ela propaga. E a gente sabe medir o quanto que ela se desloca em uma oscilação, que seria o comprimento de onda, né? A propagação dessa onda. Nada melhor falar aí de uma onda por completo colocando informações temporais, né? Sabendo aí qual é o tempo que ela leva para essa propagação completa, para essa oscilação completa, né? E saber quantas vezes essa oscilação se repete no tempo. É aí que entra duas grandezas físicas chamadas aí de período e frequência de uma onda, certo? O que é o período de uma onda? Bom, o período ele seria o tempo para uma oscilação completa. Como é que eu vou achar, então, esse período, né? Bom, para achar o tempo de uma oscilação completa, basta você pegar o tempo total e dividir pelo número de oscilações, né? Já que, imagina que você tem aí um objeto que leva 10 segundos
para dar 5 oscilações. Bom, nesse exemplo, ele leva 10 segundos para 5 oscilações, significa que você leva 2 segundos para cada oscilação. Para cada uma oscilação, tu leva 2 segundos. Aí, para a segunda oscilação, mais 2 segundos. Quando você oscilar 5 vezes, terão passados 10 segundos. Tranquilo? Agora, a frequência. O que é a frequência, Fernando? A frequência nada mais é do que o número de oscilações num dado período de tempo, certo? Eu quero saber quantas oscilações eu dou em cada instante de tempo. Como é que eu calculo isso? A frequência você calcula pegando agora o número de oscilações e dividindo pelo tempo, né? Já que eu quero saber o número de oscilações em um dado tempo, vamos pegar ali o exemplo que eu dei para vocês de 5 oscilações em 10 segundos. Então você vai pegar 5 oscilações em 10 segundos, significa que você dá 0,5 oscilações por segundo, certo? Então, é meia oscilação a cada segundo. Percebe que as coisas elas precisam casar? Se você leva 2 segundos para uma oscilação completa, significa que você dá meia oscilação a cada 1 segundo, né? Meia oscilação num segundo, mais meia oscilação em outro segundo, uma oscilação completa em 2 segundos. E mais, o que a gente pode notar aqui, né? Além dessa relação da definição de período e de frequência, que eles têm uma coisa parecida, né? Percebe que período é t por n. Frequência é n por ΔT. O que isso significa? Que período e frequência, eles são o inverso do outro, né? Período é 10 sobre 5, frequência é 5 sobre 10. Então, tu pode dizer que o período é ao inverso da frequência, simplesmente, ou que a frequência é o inverso do período. Então, se você sabe uma informação, automaticamente você sabe a outra, né? Eu sei que o período é 2, então a frequência é 1 sobre 2, 0,5. Eu sei que a frequência é 0,5, então o período é 1 sobre 0,5, que é 2. Percebe que um é o inverso do outro. Unidades, né, galera? Vamos falar aqui das unidades. Unidade do período, tá? É uma unidade de tempo, que no sistema internacional é segundo, tá bom? A gente vai trabalhar aqui com segundos. Unidade de frequência é oscilação por segundo, né? É o inverso de segundo, 1 sobre segundo, que em física a gente denomina isso daqui, que seria segundo, como hertz, ou hertz no caso, né? Então, quando você escuta falar, eu tenho aqui hertz, né? Um monitor de 60 hertz. O que isso significa? Que esse monitor, na verdade, ele pisca 60 vezes por segundo. Hertz é oscilações por segundo. Ou, no caso, se você vê segundo na menos 1, ou 1 sobre segundo, é a mesma coisa que hertz, tá? Então, isso aqui é o sistema internacional, tanto de período quanto de frequência. Não vou entrar em detalhes em falar em outras unidades de frequência, como, por exemplo, RPM, né, rotações por minuto, porque na ondulatória aqui, para a gente, o que vai ser importante é a parte do sistema internacional, hertz e segundo. Em movimentos circulares, MHS, mais para frente, a gente trabalha com outras unidades aí, mas na ondulatória aqui, hertz e segundo é o que a gente precisa se ater. Tranquilo? Bom, agora que vocês viram essas relações de período, frequência, né, comprimento de onda e amplitude, vamos ver se a gente consegue resolver uma questão, como é essa questão aqui de número 5, que nos mostra um determinado gráfico de uma onda e pede algumas coisas, algumas grandezas a respeito disso. Então vamos lá. Uma onda gerada em uma corda oscila com uma frequência de 40 Hz. 40 oscilações por segundo. Eu sei a frequência já dessa onda. O gráfico mostra, né, uma corda, então é uma onda numa corda, que vibra na vertical e se propaga na horizontal.
em um determinado instante. Então nós temos aqui, ó, é uma fotinho dessa corda aí, e ele mostrou para a gente, ó, que nós temos aqui, né, nessa representação do desenho, nós temos 2 vales, 2 cristas aqui, né? E aí está mostrando que essa distância total da foto é de 140 centímetros na horizontal e a distância vertical aqui é de 10 centímetros. E aí ele pede o seguinte: sobre a propagação da onda, analise as afirmações a seguir. Bom, ele fala para a gente que a amplitude da onda é 10 centímetros. Aquele aluno que está desligado, que não prestou atenção nas aulas de física, olha que a amplitude eu lembro que é na vertical aqui, e na vertical tem 10 centímetros, então beleza, verdadeiro. Mas cuidado, ele está dando aqui para ti no desenho que 10 centímetros é a distância do vale até a crista vertical, né? E lembra que nós temos que a amplitude ela é dada em relação ao ponto de equilíbrio, né, galera? O ponto de equilíbrio seria este ponto aqui. Então, tu tem uma onda que ela vibra mais 5 centímetros para cima e menos 5 centímetros para baixo. Qual que é a amplitude? A amplitude é a distância do ponto de equilíbrio, do ponto de mínima vibração, até um ponto de máxima vibração. No caso aqui, 5 centímetros e não 10, tá, galera? Então, é falsa a primeira, ok? A 2 ele fala o seguinte: o comprimento de onda é 80 centímetros. Bom, comprimento de onda é a distância de um vale até outro consecutivo, né? Então a gente pode dizer que isso aqui é o comprimento de onda. Tu pode fazer de outras maneiras, tá? Fique à vontade, mas eu acho que o jeito mais fácil, como está o gráfico aqui, é tu analisar de um vale até o outro. Só que aqui tu tem um papel quadriculado que é equidistante, né? Cada quadradinho desse daqui ele é equidistante. Não é quadradinho, né? Na verdade é um retângulo, mas enfim, a distância horizontal aqui é igual. E aí você quer saber a distância de 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Eu sei que tudo tem 140. Tudo são quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadradinhos têm 140 centímetros. Isso significa que cada quadradinho desse tem 20 centímetros. Beleza? Se cada quadradinho tem 20 centímetros, e eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 quadrados desse representam um comprimento de onda, significa que o comprimento de onda, então, vale 4 vezes 20, que dá 80 centímetros. Então, a afirmativa 2 aqui, ela é verdadeira. Tranquilo, pessoas? Vamos ver as outras aí, o que ele pede pra gente. Olha só, a 3 ele está falando de velocidade. Aí tu pensa o seguinte: mas meu Deus, Fernando, como é que eu vou saber a velocidade? Tu não falou nada. Galera, velocidade, ela não é o deslocamento dividido pelo tempo? A gente discutiu sobre o deslocamento dessa onda, né? Sobre a propagação dela. Tem uma grandeza física que diz respeito à propagação, que é o comprimento de onda. E tem uma grandeza física que diz respeito ao tempo, que é o período. Então a gente consegue calcular a velocidade de propagação dessa onda pensando no deslocamento que ela tem e no tempo. Ele diz que é 32 metros por segundo. Vamos ver se isso é verdade. Eu sei que em uma oscilação completa, essa onda ela desloca um lambda, certo? Que é o comprimento de onda dela. E em uma oscilação completa, ela leva um tempo que é definido como período, que é o tempo para uma oscilação. Então, se eu pegar o lambda, que a gente já achou vale 80 centímetros, e dividir pelo período, que a gente não sabe ainda, mas pode calcular, pois a gente conhece a frequência, a gente acha essa velocidade. O período aqui, galera, a gente sabe que ele é o inverso da frequência, né? E ele nos deu aqui que a frequência é de 40 Hz. Então, o período vai ser 1 sobre 40. Beleza? Então, aqui eu tenho que... isso segundos, né? O inverso do período em Hertz é 1 sobre 40 segundos. Então, tu vai dividir por 1 sobre 40.
Dividir por 1 sobre 40 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso disso, né? Então fica 80 vezes. O inverso de 1 sobre 40 é 40. Vai ficar 8 vezes 4, que é 32, com 2 zeros, 3.200. Ah, o senhor está errado. Cuidado! Centímetros por segundo. Porque lembra que tu usou o teu deslocamento, o teu comprimento de onda em centímetros. Essa é a velocidade em centímetros por segundo. Como é que faz para transformar de centímetro para metro? Divide por 100. 3.200 sobre 100 é 32 metros por segundo. Ou seja, a afirmativa 3 aqui, ela é verdadeira. Tranquilo, pessoas? Então, a gente conseguiu estimar a velocidade e aqui eu vou mostrar para vocês que o que a gente fez, na verdade, foi demonstrar a equação fundamental da ondulatória, só que de uma maneira mais, digamos assim, sem precisar usar ela, mas é o que eu vou mostrar logo para vocês. A 4, ele fala para a gente que o período de oscilação é de 40 segundos. Não, né, galera? O período de oscilação ele é o inverso da frequência. Ele é 1 sobre 40 segundos. É falsa a alternativa 4. E a quinta e última, mas não menos importante, diz que tal onda em uma corda é um exemplo de onda eletromagnética? Uma onda numa corda é um exemplo de uma onda eletromagnética? Ah, professor, mas não é uma onda transversal? Toda onda transversal não é eletromagnética? Não. Toda onda eletromagnética é transversal, mas nem toda onda transversal é eletromagnética, galera. Uma onda numa corda nada mais é do que um exemplo de uma onda mecânica, transversal, mas mecânica. Beleza? Então, galerinha, para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu vou mostrar para vocês o que eu já meio que mostrei, que é a equação fundamental da ondulatória. A gente usou ela para resolver essa questão, mas vocês nem perceberam. O que é a equação fundamental da ondulatória? Ela vai relacionar a velocidade com comprimento de onda, frequência, período, essas grandezas físicas que a gente discutiu na aula de hoje. Velocidade, tu sabe que é o deslocamento dividido pelo tempo. Beleza. Só que para uma onda, eu conheço uma grandeza física que diz respeito à sua propagação, o seu deslocamento, que é o comprimento de onda. Só que ele é o deslocamento de uma oscilação completa. Então, o tempo que eu tenho que usar aqui embaixo é o tempo de uma oscilação completa, que é o período. Percebe que foi isso que a gente fez? Bom, só que aí, se tu me permitir, eu vou escrever isso aqui dessa forma, ó. Lambda vezes 1 sobre o período. Tu concorda comigo que é a mesma coisa? É a mesma coisa, né? Lambda sobre t é a mesma coisa que lambda vezes 1 sobre t. Só que 1 sobre t, isso aqui não é o inverso do período? O inverso do período é igual a quem? A frequência, galera. Então eu posso, no lugar desse 1 sobre t, colocar f. E aí a gente ganha uma equação que é v igual a lambda vezes f, que é a equação fundamental da ondulatória. É a famosa vamos lamber ferida. O que não é um convite muito interessante, né? Vocês precisam concordar comigo, mas o v igual a lambda f, ele relaciona a velocidade, o comprimento de onda e a frequência para qualquer onda, galera, inclusive eletromagnética. Então, é legal, porque essa equação, ela é a equação fundamental da ondulatória e a gente meio que usou ela, né? Se vocês olharem aqui, ó, a gente usou ela para resolver, ó. A gente não fez 80 vezes 40, 80 é o comprimento de onda, 40 é a frequência, a gente fez v lambda f, só que a gente fez de uma forma diferente. Eu quis fazer dessa forma mesmo para mostrar para vocês que essa equação nada mais é do que uma aplicação da cinemática na parte da ondulatória. O v igual a lambda f. Beleza? Vou fazer uma questãozinha aqui para fechar com chave de ouro com vocês, tá? Que é uma questãozinha do Mackenzie, que cobra basicamente isso. É só tu fazer, vamos lamber ferida, que tu mata a questão. Ele diz o seguinte:
Uma estação de rádio tem uma frequência de sintonização de 1000 kHz. Opa, importante ressaltar aqui que se tu quiser isso no sistema internacional, tu vai ter que tirar esse quilo aqui da frente, né? E quilo é sempre 1000 daquela coisa, é 10 na 3. Eu sei que a velocidade, sabendo que a velocidade da luz no meio de propagação é 3 vezes 10 na 5 quilômetros por segundo, que a gente também vai substituir esse quilo por 10 na 3 aqui. Trabalhar com o sistema internacional, vocês vão ver que vai acabar cortando, mas vamos sempre se preocupar em trabalhar com o sistema internacional, porque às vezes tem centímetros por segundo e a gente pode se confundir. Ele quer saber o comprimento de onda dessa onda, né, dessa estação de rádio. Nesse meio é aplicação básica do Vamos Lamber Ferida. Vamos lamber ferida. A gente sabe que a velocidade é de 3 vezes 10 na 5 vezes 10 na 3, que é quilômetros por segundo, já que eu quero aí em metros a minha resposta, né? Igual a lambda, que eu não conheço, vezes a frequência, que é 1000 kHz, que é 10 na 3 Hz. Beleza? Aí aquilo que eu falei para vocês. O quilo do hertz com o quilo do metro vai acabar cortando. Então, se tu esquecesse nessa questão de fazer essa análise, tu ia acabar acertando. Mas é sempre legal tu fazer a transformação para o sistema internacional e ver, bom, se está tudo no sistema internacional, então o comprimento de onda é em metros, né? Então aqui basicamente o nosso comprimento de onda lambda vai ser 3 vezes 10 na 5 dividido por 1000, né? O 1000 que está multiplicando vem dividindo aqui. Então tu vai ter 3 vezes 10 na 5 dividido 1000 é 10 na 3, né? Por 10 na 3, divisão de potência de 10, o que tu faz? Mantém a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3 fica 2. Ou seja, 3 vezes 10 na 2, o que dá 300 metros o comprimento de onda dessa onda de rádio particular nesse meio. Tranquilo, pessoas? Então, fechamos aí a nossa segunda aula de introdução à ondulatória, né? Uma aula que já foi um pouquinho mais matemática, digamos assim. Separei aí as questões restantes para vocês resolverem, né? Da parte 2 dessa aula. Terceirão, extensivo, listinha dos estudos para essa aula e Coque 1000 aí, lá na página 430, vocês têm a parte de ondulatória, tem uma questãozinha aí que é a questão número 6 para vocês estarem fazendo, beleza? Galerinha, um abraço para vocês e até a próxima. Valeu!